Por isso que eu quero começar essa análise com o Grêmio, para a gente poder montar, porque, como o Felipe trouxe, há essa possibilidade do Renato trazer algumas mudanças em relação ao time que perdeu para o Palmeiras na semana passada, e isso, com certeza, é a grande novidade, né? Porque o Grêmio ele precisa colocar um time em campo que vá para frente, um time que busque o resultado, até porque o 0-0 é vantagem do Palmeiras. A gente tem a participação aqui do Christian, colocando vamos porco, já aí na expectativa para esse confronto. Lembrando que você que está acompanhando pode fazer a live, na verdade você faz a live com a gente. Só deixar seu comentário, sua corneta. Eu só peço para não xingar, porque os nossos pais veem a live, então eles podem ficar um pouco chateados, entendeu? Mas qualquer crítica ali a gente aceita, a gente fica tranquilo aí e a gente agradece pela sua participação, até porque uma das premissas do Tática Didática é que o futebol não é uma ciência exata, então nós temos um campo para discordâncias, obviamente democráticas e não com xingamentos. Não por nós, mas pelos nossos pais, claro. Olha só, vou aqui compartilhar o nosso campinho, nosso famigerado campinho. Espero que hoje, né, Felipe, ele não trave como das últimas vezes que aconteceu. Não aconteceu um golpe do campinho. Olha lá, compartilhando aqui, tá abrindo o nosso campinho e vamos começar com o time do Grêmio, montar esse time do Grêmio. No gol, sem dúvidas, né, Paulo Vitor, né? Depois do primeiro jogo é Paulo Vitor, né? Exatamente. Agora, na direita já tem uma possibilidade de mudança, né? A gente tem o Vitor Ferraz, que em tese é o titular, mas o Wanderson pode entrar. Wanderson, garoto da base. Bom, eu não sei. Eu sou um pouco conservador nesse aspecto. Eu acho que na decisão tem que botar o cara mais cascudo. Tem que botar o cara mais cascudo. Não sei vocês. O que vocês acham? Wanderson, Vitor Ferraz, Felipe, para você, o que muda aí entre um e outro? No primeiro jogo, ele entrou com o Vitor Ferraz. Só que o Vitor Ferraz tomou um baile do Wesley, né? Até o momento onde ele deu uma paulistinha no Wesley, um tostão, depende da região que você mora, o nome muda, mas deu uma paulistinha no Wesley, e o Wesley ficou mais acanhado durante o jogo, mas depois, quando ele começou a se soltar de novo, ele sofreu bastante. Depois que o Palmeiras ficou com um a menos, ele abriu por completo o time, se eu não me engano, no finalzinho esse menino entrou no jogo. Talvez ele entre com esse menino por ser mais alto que o Vitor Ferraz. Tem posição física em cima do Wesley. Porque, querendo ou não, o Wesley pode ter dificuldade com alguém mais alto que ele, mais forte que ele do lado direito, né? Mas, se eu sou técnico, eu entraria com o Vitor Ferraz por ser mais experiente, por ter vivido mais coisas dentro do futebol, né? E como você falou, essa malandragem ali de já chegar, dar uma porrada no início, né, já tentar ficar falando ali na cabeça do centroavante, essa é uma situação que faz diferença, né? A gente sabe, algumas pessoas tratam como um mito do futebol, mas nós temos exemplos claros de jogadores que são chatos e que na hora do vamos ver, essa chatice consegue desestabilizar a equipe adversária. Eu também, nesse caso, iria com o Vitor Ferraz. Você, Pedro, sei que você talvez não seja tão, assim, conhecedor do futebol do Grêmio, mas nessa questão, juventude, experiência, o coração um pouquinho de lado, né? Mais o analista ali. Não que você queria que fosse mais fácil para o Palmeiras, mas o que você pensa dessa discussão? Eu vejo o Wanderson com muito mais potencial do que o Vitor Ferraz, mas eu concordo com vocês, para essa decisão acho muito difícil. O Renato, pensando no Renato mudar nessa lateral, acredito que ele vá de Vitor Ferraz. O Grêmio que vinha muito bem, né, com o Orejuela, mas acabou se machucando e agora foi negociado, e aí o Vitor Ferraz tomou conta, acho muito difícil ele apostar no Wanderson para essa partida. Eu também iria de Vitor Ferraz. Bruno Bregato também aqui do Tática de Tática já está aí, já mandou boa noite. Ele já está na expectativa aí desse confronto também de Grêmio e Palmeiras e está ainda na sua contagem diária de desarmes que o Diego Ribas faz no Flamengo. Bom, vamos lá. Então, acho que a gente fechou aqui meio de maneira unânime o Vitor Ferraz, né? Vitor Ferraz entrando, mas
Depois a gente faz um outro campinho com o Wanderson também, para que a gente possa analisar. Agora, a dupla de zaga não tem muita surpresa, né? Paulo Miranda e Kahneman. Creio que sim, creio que não vai ter muita surpresa aí, apesar de eu não entraria com o Paulo Miranda, eu entraria com o David Braz ou com outro menino que eu esqueci da base agora, que é o que vinha jogando, não me recordo agora o nome dele. Mas o Renato gosta muito do Paulo Miranda também, então Paulo Miranda e Kahneman. Só me ajuda aqui, Paulo Miranda pela esquerda e Kahneman na direita ou o contrário? Ao contrário, Kahneman na esquerda. Kahneman na esquerda, né? Sempre confundo. Eu tô acostumado com o Jeromel, aí com o Jeromel é fácil de montar. E pela canhota, Diogo Barbosa, né? Também sem mistério. Sem mistério. Agora, no meio-campo, a gente também tem algumas novas possibilidades, né? A gente tem algumas possibilidades aqui para esse meio-campo do Grêmio, porque o Jean-Pierre, que vocês do Tática Didática muito sabiamente falaram que é o ganso com sono, né? Vocês apelidaram o Jean-Pierre de ganso com sono, ele pode perder a vaga no time titular. Mas, a princípio, a dupla de volantes é a clássica, Maicon e Matheus Henrique, pelo menos a princípio. Então, já vamos colocar aqui, deixa eu colocar aqui Maicon e o nosso querido Matheus Henrique. Aí, agora, nós podemos ter um leque de opções. Pela direita, algumas pessoas falam que o Ferreirinha pode entrar no lugar do Alisson, que participou na partida passada. E aí, Alisson ou Ferreirinha? Na verdade, eu acho que o pilar, a modificação central é esse meia armador. Eu acho que o Ferreirinha ou o Alisson vai jogar uma linha à frente, formando uma linha de 3 na frente. E aí tem o armador que é o que vai ser o X essa é a minha concepção, né? Que vai ser o X da questão. Pelo jogo passado, eu acho que tem grande chance do Jean-Pierre não jogar esse jogo agora. E o Renato gosta muito do jogador do banco, o Tassiano. E eu acho que tem grande chance do Tassiano entrar como esse meio ali. O Tassiano pode não ter um cacuete de meio armador, porém ele chega bem na frente. E talvez daria mais consistência no meio também, porque se a gente lembrar o primeiro jogo, o Rafael Veiga teve muita liberdade ali no meio campo. Então ele podia inverter, sei lá, liberar o Matheus Henrique para atacar mais, deixar mais o Tassiano, depois outra hora fica o Matheus, sobe o Tassiano. Eu acho que ali seria o pilar. E do lado direito, eu acho que o Renato já tentou entrar com o Ferreira no início, só que o Ferreira, igual o Matheus já tinha comentado, o Ferreira é um jogador que rende muito mais no segundo tempo, na maioria das vezes, quando ele participa. Então eu acho que lá na frente, eu acho que também não teria segredo, seria Alisson, PP e Diego Souza, e acho que o Tassiano armando. O Bruno Brigato já colocou aqui, Jean-Pierre é um combo, Luan mais Ganso. Tá cada dia pior isso aqui. Tá cada dia mais os caras esculhambando o Jean-Pierre. Aí depois do Bruno Brigato, para não ficar feio, coloca assim, mas tem potencial. O Bruno Brigato dá um socão na cara do Jean-Pierre, aí depois pede desculpa. Fala isso. Tipo, você esculacha a pessoa e depois fala, não, mas tem potencial. Bruno, obrigado. Tô vendo o dia que o Jean-Pierre vai estar com processo contra o Tática, dando moral ainda. Aí você vai pagar, tá? E você, Pedro, o que você acha dessa discussão aí? Ferreirinha, Alisson, meio armador? Porque é o seguinte, pelo que nós vimos na imprensa que cobre, né, os setoristas que cobrem o Grêmio, há uma possibilidade de você entrar com o Lucas Silva. Você pode entrar com o Lucas Silva ali no meio campo, ou seja, ter 3 volantes. Você tem 3 volantes que têm uma qualidade no toque de bola, mas não são meias que chegam no ataque. Eu acho que essa última opção seria bem estranha. De verdade, seria uma opção bem estranha. Você, precisando do resultado, colocar mais um volante? O que você acha, Pedro?
Eu particularmente, analisando o Grêmio, eu não gosto dessa ideia de entrar com o Lucas Silva. Eu acho que ficaria um meio-campo sem criatividade, apesar de gostar muito do Maicon e do Matheus Henrique. Acho que eles dão muita dinâmica para o meio-campo do Grêmio. Mas eu ainda entraria com o Jean-Pierre. Eu acho que ele tem um talento bem acima da média, apesar de a galera cornetar muito ele ser sonolento e tal. Na partida de ida também não jogou nada. Mas eu acho que ele é a principal peça aí nesse meio-campo para jogar junto com o Maicon e o Matheus Henrique. A ideia do Tassiano eu também gosto, porque, como o Fê falou, o Veiga teve muita liberdade no jogo de ida, e o Tassiano, ele faz mais ou menos esse área a área, né? Ele tem uma qualidade para pisar na área, mas ao mesmo tempo ele tem marca muito mais que o Jean-Pierre, então talvez esse trio tornasse o meio-campo do Grêmio mais forte. Mas na minha cabeça, pensando assim, no Grêmio, eu acho que seria melhor mesmo o Jean-Pierre. Eu acho que daria mais essa chance para ele. É um jogo grande, é um jogo que, se ele jogar bem, o Palmeiras pode ter sim muitos problemas. Então, eu apostaria nele. E quanto ao Ferreirinha, eu acho que ele vive o melhor momento que o Alisson. Mas, ao mesmo tempo, na cabeça do Renato, eu imagino que ele goste do Ferreirinha para o segundo tempo. Talvez o Ferreirinha no segundo tempo possa render mais do que, por exemplo, o Alisson no segundo tempo, caso precise da troca. Então, eu acho que ele ainda manteria o Alisson. Eu acredito na mesma formação do Grêmio, mesma formação do jogo de ida, eu acredito nesse jogo da volta. Uma possibilidade também, antes de você continuar, Matheus, a gente pode ter uma variação aí, onde pode entrar o Lucas Silva no lugar do Jean-Pierre, onde ele teria 13 volantes, né? 2 marcadores e um de área a área, que seria o Matheus. E aí ele não entrar com pontas, mas trazer o Alisson para o meio e jogar com 2 atacantes só lá na frente. Ele teria mais consistência no meio, não teria tanto espaço para os meias do Palmeiras jogar, e teria um poder ofensivo com o Alisson caindo um pouco mais pelo meio, o PP jogando de segundo atacante e o Diego Souza sendo um trombador lá na frente. Né? Um 4-4-2? Isso, é uma variação que eu entendo que é possível do Renato entrar também. Né? Tá, então vamos terminar essa com 3. Aí depois a gente faz com algumas possibilidades e essa sua opção. O xará do Pedro Rocha colocou, ou não sei se foi você também, mas enfim, fico preocupado com a possível escala. Não, porque, mesmo nome, palmeirense, esse é meu pai, um abraço aí pro meu pai. Mais um que o filho tem o mesmo nome do pai, o Ricardo Galego já é a mesma coisa. Olha, gente, que divertido. Então, um abraço pro Pedro Rocha. Como palmeirense, fico preocupado com a possível escalação do Ferreirinha. Eu fico preocupado no segundo tempo. Bruno Brigato, Ferreirinha rende muito bem entrando na etapa final. Jogando nos 90 foi pouco utilizado. Pode ser arriscado para a final, mas é um cara que pode complicar a marcação do Palestra. Eu acho, Ferreirinha para mim, é tipo um Oswaldo. É aquele cara que no segundo tempo desequilibra. Mas quando você precisa dele nos 90 minutos, ele não rende. Pelo menos é a minha visão e até agora o que ele mostrou dentro de campo. Enfim, vamos ver aí como que vai ser. Sobre Ferreirinha, que o Ferreirinha entrou quando o Palmeiras já estava com a menos. E quando o Palmeiras ficou com a menos, o Abel teve que sacrificar a cobertura do lado esquerdo, e aí ficou o Vinha mano a mano com o Ferreirinha. E aí foi onde ele pegou e se sobressaiu. Que o Vinha já estava cansado por sobe e de volta para defender, e o Ferreira estava 100%. A partir do momento que o Danilo entrou no jogo e conseguiu fazer aquela cobertura do lado esquerdo, que ele virou o Coringa do meio campo, o Ferreira já não conseguiu ter tanta importância, vamos dizer assim, dentro do esquema tático do jogo, né? Sim, com certeza. Teve todo um contexto ali para o Ferreirinha ter jogado bem naquele confronto. Como você disse, ele estava no mano a mano, e aí um jogador rápido como ele, no mano a mano, sempre vai dar problema. Sempre. Exatamente. Ele sempre vai arrumar um salseiro ali pelo lado do campo. Então, o Pedro falou Alisson. Você vai de quê? Se você tivesse que começar, o Felipe? Alisson Ferreirinha. Na direita? Eu iria de Alisson também. Eu também iria de Alisson. Então, vamos botar o Alisson aqui. Na armação, o Pedro falou Jean-Pierre. Eu iria de Tassiano. Tassiano? Eu não sei você, mas você desempata, né? Pior que, que desempate difícil, hein? Eu vou de Tassiano.
No ataque, na verdade, Diego Souza, sem nenhuma dúvida. Na esquerda é o PP também. PP, né? Não tem segredo ali. Sem mistério também, né? Enfim, esse é o esquema. Bom, pelo menos uma das possibilidades, né? De esquema do Grêmio para esse confronto de amanhã. Maicon e Matheus Henrique subindo, Tassiano já fazendo mais esse papel de articulação, né? E tentando chegar na área, porque foi uma coisa que nós já falamos aqui e o Renato reforçou em entrevista que o Grêmio precisa de jogadores que cheguem na área. Não dá para deixar a bola total no Diego Souza e com os pontas chegando. Precisa de alguém do meio chegar. Bom, essa é a primeira possibilidade do Grêmio. Agora vamos fazer algumas alterações nessa equipe para que a gente possa trazer para quem está acompanhando a gente todas as possibilidades que o Grêmio pode colocar em campo. Bom, vamos pelas opções mais óbvias, que é, por exemplo, sem o Tassiano, entra o Jean-Pierre. Não muda muita coisa. Muda alguma coisa nessa mudança? Eu creio que muda mais a variação tática, né? Porque o Tassiano pode ser um momento que ele fique mais com o Maicon e libere mais o Matheus, que é um cara mais habilidoso. E em alguns momentos o Matheus pode ficar e o Tassiano pode ir. Com o Jean-Pierre nós não temos isso, né? Apesar que o Jean-Pierre na base, antes dele subir pro profissional, ele era segundo volante. Só que o Renato nunca utilizou ele como segundo volante. Sempre utilizou o Jean-Pierre como armador, né? Mas aí você também libera o Matheus Henrique, que não é um exímio armador, né? Exatamente. Então, para um time que busca a vitória, né? Você ter um jogador ali que vai pisar na área, você precisa de alguém mais técnico. O Jean-Pierre tem uma finalização de fora da área, tem ali recursos técnicos mais apurados do que o Tassiano e o Matheus Henrique, né, Pedro? Sim, acho que o Grêmio com o Jean-Pierre ganha em criatividade, ganha em talento, mas é aquilo, pode ser o Jean-Pierre da partida de ida, que foi um peso morto ali no meio campo do Grêmio, ou pode ser um Jean-Pierre inspirado. Se for um Jean-Pierre inspirado, com certeza o Palmeiras teria mais dificuldade. Acho que se você pega o Tassiano no melhor momento, pega o Jean-Pierre no melhor momento, com certeza o Jean-Pierre é mais jogador. Concordo muito com essa análise. Que o Jean-Pierre também tem a bola parada, né? Ele pode estar mal o jogo todo, mas aí tem uma falta na entrada da área, ele bate e faz o gol. Sim. Acabou, ninguém vai xingar ele, né? Sim, aí não tem jeito, né? Só nós, palmeirenses, que vamos xingar ele, mas a torcida do Grêmio vai Jean-Pierre Deus. Acabou, principalmente se ganhar o título, né? Então. Aí não tem jeito. Bom, essa é uma possibilidade. A gente tem uma outra possibilidade que sai o Alisson e entra o Ferreirinha. Essa é uma outra possibilidade. O que vocês veem dela? O Ferreira já mostrou que é bom jogador, né? Apesar que eu ainda penso que o motivo dele não iniciar os jogos, eu acho que pode ter resquício do início do ano passado, onde ele meio que forçou a saída, não queria renovar por questão financeira, chegou boatos que ele podia vir para o Palmeiras, o Grêmio não só queria vender, era um valor muito alto, e aí terminou que não veio proposta e ele ficou no Grêmio, da mesma maneira. Porém, tem que ver como é que ele vai render se ele entra iniciando o jogo, né? No jogo do meio da semana, como o Pedro falou, contra o Brasil de Pelotas, ele fez gol, fez chover, fez de tudo. Fez gol, foi expulso, fez de tudo na goleada do Grêmio. Tem que ver como é que ele se comporta, carregando o peso de ser titular em uma final, né? O negócio é ele conseguir ser útil durante os 90 minutos. Uhum. Bom, tem uma outra possibilidade também, que é a saída do Jean-Pierre e a entrada do Lucas Silva, volante ex-Cruzeiro. Como que fica esse meio campo? Eu acho que a gente vai chegar no consenso que Lucas Silva volta, Matheus Henrique assume aqui a função de armador. É isso ou vai fazer uma linha de 3, faz uma linha, joga, sei lá, Lucas Silva, o Matheus Henrique com o Maicon um pouco mais na contenção e os dois alternam uma subida. Felipe.
Falei, Fê. Quer falar, Pedro? Pode falar primeiro, depois Não, é que eu só ia bater na tecla que, por exemplo, acho que se ele entrar com o Lucas Silva e ele montar essa trinca no meio campo, eu acho que faria mais sentido ele colocar o Ferreirinha no lugar do Alisson. Porque o Alisson enxerga como um jogador mais de força física, que vai acompanhar o Vinha, mas, por exemplo, o Ferreirinha já não tem isso. Mas aí não precisaria, porque teria o Lucas Silva para fazer essa cobertura. Então, eu acho que se ele entrar com esses 3 volantes, eu imagino que o Ferreirinha seja uma melhor opção que o Alisson, para ficar com 2 pontas mais agudos e um meio campo mais forte. Eu acho que é mais ou menos nessa linha. E deixa o Ferreirinha mais solto, sem precisar voltar. Com certeza. Exato. Mas aí seria um Grêmio mais recuado, buscando contra-ataque? Não necessariamente. Eu acho que com o Ferreirinha lá, ele ganha bastante em amplitude. Eu acho que talvez menos criatividade, mais jogadas pelas pontas. Eu acho que fica um time mais pragmático. Eu não faria essa variação. Mas é uma possibilidade também para tornar o meio campo mais forte, né? Como o Fê falou no início, o Veiga teve muita liberdade, né, no meio campo. E se ele tivesse a liberdade de novo, ele criou possibilidades de gol, né? Então, talvez seja uma mudança para parar também esse meio campo do Palmeiras. E aí, Felipe? Então, eu vejo que com essa entrada aí desse Lucas Silva, eu acho que o meio campo jogaria em losango e não com pontas mais. Eu acho que o Alisson ia vir fazer a armação, por mais que ele não é um 10, mas pode jogar ali na meia ofensiva. E o PP ia jogar meio que segundo atacante, um pouco mais recuado, e o Diego Souza fazendo o pivô ali na frente. Porque eu acho que se jogar... É pertinente isso que o Pedro falou, de deixar o Ferreira não marcar, deixar ele lá na frente, né? Ele jogando como um ponta mesmo, sem precisar marcar, porque você tem o Lucas Silva. Só que é igual você falou, Matheus, acho que o comentário do Pedro é complementado pelo seu, né? O time do Grêmio fica muito pragmático com esse esquema, sem ninguém ali no meio campo para chamar a responsabilidade de armar um jogo. Então, se eu fosse o Renato Gaúcho e optasse por entrar com o Lucas Silva no lugar do Jean-Pierre, eu traria o Alisson para o meio campo ali e jogaria com 2 atacantes, né? O PP um pouco mais recuado e o Diego Souza meio que fazendo pivô ali no meio do zagueiro para brigar ali por uma bola. Ou fazer uma parede, abrir para o PP que possa abrir mais a jogada, ou um lateral que possa vir o Diego Barbosa, por mais que não tenha ido bem no nosso time, ele é um lateral de qualidade ofensivamente falando. Ele foi bem no Cruzeiro, ele foi bem no Botafogo, então ele poderia ser peça fundamental também para apoiar um cruzamento. Tô analisando, tô refletindo aqui esse time aqui. Você tem o Alisson numa escapada, você consegue fazer o Alisson dar umas escapadas, o PP também, são 2 jogadores rápidos que estariam próximos, mas a gente perde qualidade de passe, no caso, a gente no Grêmio perde qualidade de passe. O Lucas Silva, eu já achei que ele seria um grande jogador, hoje eu acho ele bem mediano, acho que para uma final eu não colocaria ele. Não sei, acho que assim o jogo ficaria muito concentrado no Matheus Henrique. Precisaria muito do Matheus Henrique num momento muito inspirado, num jogo muito inspirado, fazer algo decisivo, o que não é de tanta característica dele, né? E claro, do PP ali, tentando desequilibrar, apesar de que eu já volto a dizer, não vejo nada no PP, nunca vi. Sempre achei ele um jogador mediano, bom para os padrões brasileiros, mas nada daquele furor que muita gente falava, né? Na época que ele surgiu. Enfim, não sei. Sabe por que eu não sei? Porque não entra na minha cabeça o Grêmio fazer uma escalação com 3 volantes. Tudo bem, entendo a questão de você fechar o meio por causa dos 4 jogadores bons do meio campo do Palmeiras. Mas se o Grêmio recua, vai ficar jogo de compadre. Porque o Palmeiras não vai partir para cima. Não faz sentido o Palmeiras propor um jogo assim abertamente com o resultado sendo favorável. Então, assim, o Grêmio, de alguma maneira, vai ter que propor esse jogo para empatar. Se o Grêmio empata, faz 1-0, aí beleza, você pode recuar, deixa a bola para o Palmeiras vai ter que ir para cima para não deixar o confronto ir para os pênaltis, e aí você tem a possibilidade do Grêmio partir com um contra-ataque, fazer um jogo mais reativo. Agora, com o Grêmio atrás, se você coloca 3 volantes,
sinceramente, aí o Renato tá entregando a final. Toma, Palmeiras. Faz o jogo de compadre aí, fica tocando a bola. O Grêmio vai tentar marcar em cima, fazer uma pressão ali no máximo, fazer uma marcação-pressão para tentar roubar a bola. Mas se o Palmeiras deixa a bola com o Grêmio não vai ter condição de jogar. Não vai ter alternativas de jogo. Outro ponto é que nesse esquema aí também, analisando a distribuição tática, vai precisar bastante dos laterais, né? Porque não tem amplitude na frente, né? Não tem pontas mais. Estou jogando com 2 atacantes. Então, uma hora ou outra, o lateral ou esquerdo ou direito vai ter que subir. Se o lateral esquerdo sobe, vai ser o Lucas Silva que vai ter que fazer a cobertura dele. Porque ele não vai poder subir também para ajudar lá na frente. E vai ficar mano a mano o Lucas Silva, que não é um jogador tão rápido, com um ponta do Palmeiras. Que pode ser o Rony ou o Wesley, porque há essa variação, né? Durante o jogo. Então, para pendurar um meio-campista ali, um volante, é 2 toques, né? O Diogo Barbosa ficou pendurado no jogo passado. Sim. Então, o Lucas Silva tomando, por exemplo, numa estocada do Palmeiras no contra-ataque, o Lucas Silva cobrindo a lateral esquerda, ele faz uma falta mais forte, toma um amarelo, ele vai ficar pendurado o jogo inteiro com aquele amarelo. E a chance dele ser expulso e prejudicar o esquema tático do Grêmio é gigantesca também, né? Só que também eu não vejo o Grêmio entrando, por exemplo, com esses 3 volantes, como há essa possibilidade, e com 2 pontos. Porque aí fica o que você falou, né? Fica pragmático, que vai se passar pelas laterais. Não vai ter ninguém para armar o meio. E aí, a partir do momento que você coibir os laterais, o Palmeiras vai ter domínio do jogo, entre aspas, né? Tipo, não vai sofrer, por mais que a bola fique com o Grêmio. O Grêmio vai tentar girar e não vai ter espaço para entrar. Eu concordo muito com você. Eu não consigo enxergar essa escalação como algo factível para uma equipe que precisa do resultado. Sinceramente, eu não consigo cogitar de fato essa possibilidade. Enfim, o Vitor Ferrarese aqui mandou um abraço para ele, já confiante, 2-0 Palmeiras. O Christian, 3-0 Palmeiras e cervejada. A cerveja você pode mandar para nós aí, que nós gosta. O Valdir Silva mandando parabéns a todos, principalmente ao Pedrinho. O Giovanni Antonelli, salve, abraço para o Mundo Palestra. Amanhã, empate 1-1. E temos uma pergunta do Bruno Brigato para a gente finalizar o Grêmio. Acho que a gente teve mais dúvidas do que soluções aqui. Então, porque, sinceramente, aí entra muito aquilo que a gente fala do Grêmio não ter tantas opções, né? Que é muito o que nós falamos da live pós-final, primeira partida, na verdade. A gente que era difícil imaginar o Grêmio conseguir fazer muita coisa diferente para mudar o resultado. E, de fato, está mostrando, porque a gente não consegue chegar no consenso de uma escalação que você olha e fala, pô, com essa escalação o Grêmio tem condição de virar a partida. A gente não vê isso, né? Então, cada uma tem alguns flagelos que são muito pesados no sentido do Grêmio buscar essa virada. Bruno, obrigado. Comenta aí, você já complementa, Felipe. Acham que o PP caiu de rendimento depois que foi vendido? Eu vou falar 2 pontos. O primeiro que eu queria complementar e depois eu vou dar minha opinião sobre essa pergunta do Bruno aí. É que o Grêmio, essa questão, você não vê muitas variações táticas do Grêmio desde que ele está com o Renato há muito tempo. O Grêmio sempre joga com os 2 volantes, um meio armador, 2 pontas completando a linha do meio campo e um centroavante. Independente do ano que o Renato estava com as peças que ele tinha, a distribuição tática era a mesma. Eu fui ver o confronto entre Palmeiras e Grêmio em 2019 e o esquema era o mesmo. Onde nós tínhamos o Jean-Pierre, o Everton e o Alisson. Hoje não tem mais o Everton, é o PP. Então fica meio difícil para a gente identificar uma maneira do Grêmio jogar diferente dessa, né? Eu acho que por isso surgem muito as dúvidas. Tipo, será que o Renato vai arriscar uma formação nova agora na final? Sendo que jogou, vem jogando assim há anos com o mesmo esquema? Então é complicado isso. E sobre a mensagem do Bruno, eu acho que caiu e eu creio que é normal também, porque você pensa, ele tem o quê? 20 anos, 21. A cabeça dele, querendo ou não, pô, eu vou para a Europa agora, eu vou ganhar em euro, vou poder ajudar minha família, vou poder fazer tá no holofote maior. Então eu creio que seja normal isso. Mas no primeiro jogo, na final, a gente não pode desmerecer. Eu sou um crítico assíduo desse cara, o Marcos Rocha, né? O Marcos Rocha jogou bem no primeiro jogo. Por isso que o PP não jogou. Assim como ele jogou bem no primeiro jogo da final da semifinal, as quartas de final da Libertadores e marcou o Cebolinha em cima também, em 2019.
Então, quando a gente tem que criticar, a gente fala, é chato, mas quando tem que elogiar, a gente tem que elogiar também, né? Não pode ver só o mérito que o PP não jogou. Tem outro cara defensor lá que não deixou ele jogar, né? Exato. E aí você, Pedro, o que você acha de PP? Só uma observação do PP que eu também até fiquei curioso. Eu vi esses dias que o PP já tem 24 anos. Então, não é mais um menino, né? E eu acho que essa queda de e essa queda de rendimento dele, eu não acho, não, que foi porque ele foi vendido ali. Aqui no futebol brasileiro ele sempre oscilou bastante, né? Então eu acho que passa muito do rendimento do Grêmio, que também caiu bastante, e não só dele individual. Eu acho que eu concordo com vocês, eu também não vejo ele esse grande jogador. Eu acho que assim, é um bom jogador aqui para os padrões do futebol brasileiro, é um cara que o Palmeiras tem que tomar cuidado no domingo, mas realmente eu acho ele um pouco supervalorizado. Outra coisa, só para confirmar, amanhã é o último jogo dele? Eu acho que ele fica até meio do ano. Eu ouvi dizer que não sei. Vou pesquisar aqui e já trago a resposta. Show de bola. Não, porque seria interessante a gente saber se vai dar certo na Europa, né? Eu acho que não, eu acho que bate e volta. Não sei, no futebol português tem casos que já deram certo, né? De jogadores que... O Cebolinha, que saiu melhor, não tá conseguindo render. É verdade. É que o PP, ele tá sendo vendido, mas ele não chegou a ser unanimidade, né, aqui no futebol brasileiro. É um jogador que teve bons momentos, fez boas jogadas, gols, mas não é aquele jogador que é vendido, por exemplo, como o Gabriel Jesus foi vendido aqui, ou como o Neymar saiu aqui. É um jogador que é mediano, é bom, mas, enfim, mas boa sorte, tomara que dê certo, né, lá no Porto. Sim, não estamos agorando, só está trazendo uma análise do jogador. Fala, Felipe. Fica até final de junho mesmo, só vai lá para lá quando iniciar a nova temporada. Muito bom, muito bom. Eu acho, depois a gente vai falar mais sobre o PP, mas eu acho que ele é um jogador que ele vai bater e enfim, ele bate e volta, não vejo ele conseguindo fazer uma grande carreira por conta disso que o Pedro trouxe. É um jogador que não é unanimidade, né? E eu acho que quando um jogador sai sem ser tanto unanimidade, é difícil ele conseguir render. Temos exemplos tipo o Casimiro, quando foi para o Real Madrid e tal, mas ali você tinha uma questão de perseguição da torcida, pressão e tudo mais, que é totalmente diferente do PP. A torcida do Grêmio gosta do PP, abraça o PP, enfim, a própria imprensa especializada também tece elogios, então é meio diferente. Enfim, fechamos a situação do Grêmio e vamos passar para o Palmeiras.